Então, é sempre bom começar o programa, é bom estar com vocês e é bom a gente falar de saúde, de como ser mais feliz, de como ter uma vida mais saudável. E hoje nós temos conosco o Dr. Nélio Tombini, que é a terceira vez que está conosco, que seja terceira de muitas, tá, Dr. Nélio? É sempre muito bom ter o senhor conosco. O Dr. Nélio é psicoterapeuta, ele é meu psicoterapeuta. Tá? Quando ele começou a vir aqui, ele era apenas amigo do Miguel, mas eu adoro conversar com ele. Comecei a assistir seus vídeos, Dr. Nélio, e adorei. E há pouco tempo, vocês sabem, a gente perdeu a nossa mãe e todo mundo precisa de um apoio às vezes, né? E o Dr. Nélio tem sido um grande apoio para mim. E tem épocas da vida que a gente precisa, né, Dr. Nélio? Não é assim? Olha, tudo bom? Eu fico feliz de estar aqui contigo, com o Miguel, né? Acho que é muito importante, eu me sinto importante quando eu estou aqui, vocês me convidarem para dividir com o público de vocês, assim, essa minha presença. Eu sempre dou muita importância, assim, para a nossa vida emocional. Eu acho que isso é fundamental, né, Ana Paula? Assim, um lado nosso é o intelectual, a inteligência, né, nosso desenvolvimento, e outro nosso lado é o emocional. Se esse aqui não vai bem, esse outro aqui não se mantém. O emocional é mais difícil a gente ter contato com o nosso emocional, a gente não tem onde buscar essa fonte inspiradora. Então, ter um bom amigo, conversar com um amigo, ter um terapeuta que a gente possa trocar umas ideias, eu acho que sempre ajuda. E a minha vinda aqui não deixa de ser uma mini terapia em grupo para as pessoas que nos assistem. Até por você que está nos assistindo, né? E assim, tem coisas que às vezes a gente também não consegue conversar com os amigos, né? Tem coisas que às vezes o amigo também não está tão capacitado para nos orientar tão bem como um psicoterapeuta, né? Por isso que às vezes é bom. Sabe que quando aconteceu da minha mãe falecer, uma amiga minha me deu esse conselho. Ela falou assim, sabe, Ana, quando eu perdi a minha mãe, eu senti muito não ter feito uma terapia. E eu, como ouço o conselho das pessoas que eu amo, falei assim, então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou para terapia. E tem sido muito bom, porque o Dr. Nélio é maravilhoso. E nós temos também conosco, não podia faltar, a Lidiane, que está aqui com suas hortaliças maravilhosas. E eu já cheguei aqui olhando e disse assim, Lidiane, que coisa mais linda isso, o dia que tu comprou. Diz para todo mundo o dia que tu comprou, Lidiane. Fiz lá na minha casa, na minha cozinha. Gente, acha que ela ia comprar? Lidiane faz tudo. Essa mulher é o máximo. Esse é o extra do programa, viu, né? Maravilhoso. A gente fica aguardando o horário do lanche. Vai enlouquecer. A gente pode ser Não, nós vamos servir. É a melhor parte. E assim, Se ó, a Ana Lidiane, não derrubar os negócios ali, nós vamos comer. Não, eu vou lhe contar. Lidiane, eu preciso te contar isso. As pacientes chegam lá no consultório às vezes, porque fica passando o programa Viva Mais lá na sala de espera. Cada as pessoas estão lá esperando, elas ficam assistindo o programa Viva Mais. E elas adoram, elas não tem nem pressa para passar, elas ficam lá assistindo, às vezes eu vou passar e dizem assim, ai, só um pouquinho, então um pedaço que eu não queria perder. E aí eu tenho que dizer, não, se inscreve lá no programa, vou até lhe dar essa dica. Se inscreva no YouTube. Canal do programa Viva Mais, é gratuito e a gente vai adorar ter você com a gente lá no YouTube. É gratuito, lá nós já temos mais de 650 programas gravados sobre todos os assuntos, dando um monte de dicas para vocês. Só o Dr. Nélio já é a terceira vez. Imagina quanta coisa boa você tem para assistir. Oftalmologia, cardiologia, pneumologia, todos os assuntos que você possa imaginar, tá bom? O Miguelito falando de plástica, eu às vezes falo de odonto, mas tem todos os assuntos do corpo humano. A coisa já ficou tão familiar que eu vi que é Miguelito, né? Tá bom. Desculpa, Miguel. Ai, que assim, eu me esqueço. Às vezes. Não tem problema nenhum, porque é a família, né? É um programa familiar. Exatamente. É um programa familiar. E essa é a forma carinhosa como a gente sempre chamou ele na família. Porque, para deixar bem claro de novo, a Ana é minha irmã, né? Ai, gente, sabe que ontem teve um curso no CRO, e um rapaz chegou e disse assim, não, porque o seu marido, aquele que acabou de falar, de novo, deixa eu explicar, ele não é meu marido, ele é meu irmão, mas eu jurava que ele é seu marido, mas ele não faz o programa com a senhora. Eu digo, não, de novo, aquele é meu irmão, porque o senhor vai ver ele com umas meninas mais jovens, né? Então fica bem claro que as pessoas chegam no meu consultório, às vezes assim, acabei de ver, há muito tempo atrás, né? Porque agora ele está bem comportado. Mas há muito tempo atrás as pessoas chegavam no meu consultório e diziam assim, acabei de ver o seu marido lá no shopping. E ele dizia assim, meu marido? Não, meu marido está ali no escritório. Eu digo, não, acabei de ver o seu marido lá no shopping. Não, meu marido está ali no escritório. Aí eu mostrava e dizia assim, mas não é aquele que faz TV contigo? Não, aquele é meu irmão. Ai, doutora, que alívio, porque ele estava com outra mulher. Então fica a dica, esse é meu irmão. E o pessoal continua achando que a Ana é minha mulher. Não. É que é o lado bonito querido da família, né? Eu tenho uma Mas ideia. agora ele anda muito comportado. Viu, Ana? Eu tenho uma ideia, porque tu é muito cuidadora dele.
tu cuida dele, tu é carinhosa, Miguelito, então passa essa ideia maternal, né? Ai, doutor Nélio sempre É, tem as claro. respostas certas. Tá vendo o que eu faço terapia com cuidadora ele? contigo. Eu Tá conto sempre as te coisas do cuidando. doutor Mas Nélio, também, ele né, resolve cara, a minha vida. Nós somos em dois, né? Se a gente não gostar um do outro, a família é uma família pequena, né? A família é pequenininha. Cuidadora, atenciosa contigo. Né? Tá Parece- vendo? O doutor Nélio tem sempre... Eu conto as coisas pra ele, ele tem sempre Não, mas eu a solução percebi, dos isso meus aqui, problemas. eu percebi isso aqui agora, te chamei de Miguelito, é uma atitude afetuosa com ele, então é cuidadora. A ideia de que é a esposa cuidando, né? Faz de conta. Então, vamos lá pros... Lidiane, deixa eu te contar que as pacientes chegam lá, elas fazem eu voltar, porque elas estão anotando as receitas que tu passa. Vamos fazer um livro de receitas da aquidroponia no programa Viva Mais. Gente, adorei Vamos fazer. isso. Então, assim, a Lidiane vai lançar um livro de receitas da aquidroponia no programa Viva Mais. E tem tudo lá no YouTube, né, Ana? Todas as receitas, os programas que a gente grava, tá tudo lá. É só se inscrever. Se inscrevam, estão todas as receitas, mas tu podia mesmo fazer assim, ó, de vez em quando botar as receitas escritas no Eu ponho. no programa. Ah, Bota sim, lá no programa sim, Viva no Mais, programa, ó, é. receita aquela da rúcula com a carne de panela. Essa um dia a gente tem que repetir, gente. É. Eu sonho. Olha, 11 de abril é meu aniversário. A gente podia jantar isso. Opa! Gente, olha que aquela honra! carne de panela com rúcula da Lidiane. Eu vou marcar o programa dia 11 de abril só pra gente fazer rúcula com carne de panela. Tô pra te show. dizer que essa casquinha de requeijão, né? De parmesão. De Pô, tu parmesão. acabou com a casquinha de parmesão dela. Casquinha de requeijão, queijo. tu acabou com a queijo. casquinha É de queijo parmesão. igual, né? É queijo, é queijo. Acabou com a casquinha de parmesão. Tá com uma é uma cara casquinha bonita. de parmesão. Olha o luxo disso. O que vai nela, viu, Lidiane? Aninha? Conta pra nós. O que vai nela? Essa salada linda, maravilhosa aqui, ó. Gente, isso aqui, doutor Nélio, não parece uma flor? Parece, né? Isso aí. São as hortaliças da Lidiane. O que é isso? Olha isso, gente. Uma alface? O que é Uma isso? alface. É uma alface. Alface diferente. Não, é que as alfaces da É uma baby aquidroponia, alface. Ah, uma... as alfaces da Lidiane, eu uso lá quando vem visita, eu decoro a mesa assim, ó. Aprendi com a Lidiane, eu Isso aí. decoro a mesa assim, ó, doutor Nélio. Pronto. Em vez de castiçal com As vela, pessoas tem colocam. castiçal com, Em vez de castiçal com vela, olha com que lindo. hortaliça, né? E se tiver lavadinha, se você colocar numa água ozonizada, bonitinho, ou numa água bem lavadinha, tu tá? A Lidiane me deu uma dica. Você deixa assim e as pessoas podem ir desfolhando E e se comendo. servindo. Ai, gente, Molha ela num molhinho, alguma coisa e vai comendo. ai, hoje tem muito chique, Muito tá? bom, né? Da receita de hoje. Porque senão nós vamos ficar Eu falando tô de hortaliça salivando até já com morrer. essa panelinha. Eu também. Gente, uma panelinha de parmesão, super fácil de fazer. Frigideira. Eu usei um aro que eu tenho em casa, um aro de alumínio, mas você pode fazer direto na frigideira. Bota o parmesão ali, quando ele começar a salpicar, dá uma viradinha e bota ele depois viradinho num recipiente. Eu botei viradinho num copo redondinho. E aí tu molda ele ainda quente. Tá, peraí. Eu pego uma frigideira, Isso. pus no fogo. Bota o parmesão aí dentro. É uma Um fundinho de parmesão, tá? queijo parmesão ralado. Queijo parmesão ralado, comprado no É, porque pacotinho. eu não sou cozinheira, tu tem que explicar Isso melhor, aí. tá? Bota o queijo parmesão ralado. Isso. Começou a torrar, Vira, tu pega vira. vira ele, pega um Isso. copo, Pega um e copo, faz vira, assim. vira do o contrário o copo e coloca ele. Eu só não trouxe pra mostrar porque tem que ser quente, tem que ser Assim. na hora. Exatamente. Tá, entendi. Ó, é o fundinho de um copo. Entendi. E aí tu molda. Ah, mas eu acho que agora ficou bem claro. E é uma delícia. E aí, o que eu fiz aqui então? Coloquei. Ai, tô E salivando. tem que ser um copo raso ou um copo... Assim, Não, qualquer tipo de copo. O Sim, fundo que tu gostar. Se tu quiser um fundo mais maior, pega um bowl, dá pra pegar um bowl. Né? Olha Olha, que fiz ela até fez com aqui, uma ó. casquinha de sorvete. Tu fez aqui? Não, fiz numa casquinha mesmo. Olha, Numa casquinha de Ah, sorvete. vai ser muito gostoso. Pra ficar prático pra comer. não pode ficar ruim, né? Parmesão. E o que a gente fez aqui? Misturei todas as folhas de alface, alface frisê, alface baby lisa e mini rúcula. Peguei, ó. Gente, essa mini rúcula dela, em vez de fazer pipoca, vocês abrem esse pacote de mini rúcula, eu faço isso em casa. Abre o pacote de mini rúcula, põe um pouquinho de sal, uma gotinha de azeite, eu como que nem pipoca assistindo Fica bom, televisão. né? Nossa! Muito bom. Misturei o nosso franguinho aquele com mostarda que eu fiz hoje de manhã. Misturei aqui pepininho, tomatinho, queijo parmesão ralado, cebola e as folhas verdes. Misturei tudo, deixei ele apurar na geladeira. Hoje de tarde ele ficou umas 4 horas
apurando o gosto na geladeira. Por isso que a folha tá mais murchinha. Imagino como isso deve estar. Vamos lá? Então vamos comer. servir. Vamos servir. Então, gente, nós vamos servir para as pessoas. Enquanto isso, nós vamos para os comerciais. E vocês vão ver as caras de triste de quem provou, tá? A gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Gente, olha a cara de alegria que nós estamos. Todos nós comemos. Eu vou pedir a opinião de cada um. Miguel. Inclusive me ofereceram outro ali. Eu até vou dizer uma coisa. Estou salivando para pegar outro ali. Próximo comercial. Mas eu não consigo gravar o programa. Então é melhor deixar para depois. Doutor Nélio. Bom, eu fiz uma revelação assim que eu não lembro de ter comido algo assim tão maravilhoso. Olha que lindo assim, isso. Eu achei maravilhoso assim. Gente, é uma entrada, assim, para um churrasco, para um jantar. Na verdade, é um jantar. Se vocês querem prato saber, principal, né? Quase um prato principal. Gente, olha a graça que ficou isso pronto. Eles filmam de cima, né? Eu ainda não me acostumei que eles filmam de cima, fica maravilhoso. Olha a graça que ficou. Deixa eu ver a hora que a câmera filma de cima. Eu adoro esse estúdio que é muito chique. Olha que maravilhoso. Daqui a pouco a câmera pega lá de cima, assim. Mas ficou divino, tá, gente? E o gosto é sem explicação. A hidroponia, tá pegou de cima. Olha lá, ó. Olha a graça. Olha esse aqui, que graça que ficou. Isso, tirei de dentro. Olha só, você viu uma casquinha dessa? Olha que delícia. É sorvete? Olha. Não, é salada. Tá lindo demais. Olha isso. Tá lindo demais. Olha isso. Num pratinho desse. É nas lojas de festa, né, que a gente compra. Dá o telefone da Aquahidroponia para nós. Aquahidroponia 992-674533. Então tá, 667. 992-674533. Facebook, Instagram e site. Então você pode achar, inclusive, no Zafari, que é um dos nossos apoiadores, né?
que onde economizar é comprar bem, lá sempre tem as coisas melhores. A gente também agradece a Filozon, que é nosso parceiro, né? Que são as melhores máquinas de ozônio que existem. A gente agradece o Jandir, que é da de Bueno, que sempre faz essas armações maravilhosas, essas molduras divinas, né? Jandir, muito obrigada. A gente nunca vai deixar de ser grato a ti, né? A La Tabla, Eduardo, obrigado por esses móveis. E, gente, dia 1º, vocês não percam, nós vamos ter um programa maravilhoso. 1º de dezembro. 1º de dezembro, nós vamos inaugurar um novo estúdio. Eu tive ontem com a Graça Brenner e ela disse que dia 1º de dezembro nós vamos inaugurar o cenário novo. E não chegando só de ela contar que a gente vai ter um cenário novo no primeiro programa de dezembro, a Lidiane disse que vai fazer um coquetel para nós. Então, nós vamos comemorar o 9º ano do programa com um coquetel. Só com as receitinhas do programa. Só com as receitas do programa. Ai, gente, que delícia! Eu vou sonhar com esse dia! Nós vamos repetir a casquinha. Vamos, vai ter casquinha. Repete esse Doutor de hoje, está Nélio, de vai bom repetir tamanho. esse de hoje. Está de bom tamanho. Vai repetir a carnezinha. A carne de panela Ai, com rúcula, trouxinha gente, de alface eu vou com ficar o dia inteiro sem carmoída, comer. quiche Vai ser de maravilhoso. rúcula e tanta coisa que a gente fez, né? Então não perca aquele programa do primeiro programa de dezembro. Nós vamos estar de estúdio novo. Gente, vai ter coquetel, fila na porta e nós aqui vamos estar querendo comer. comemorando o 9º aniversário do programa. E daí, vamos vamos trazer deixar as o melhores Dr. Nélio falar pessoas. hoje? Vamos. Até porque nós temos muitos assuntos legais. Uma é o livro do Dr. Nélio, que eu, como paciente, recebi uma foto dele com o... Olha aqui. O Michel Teló. O meu marido, maravilhoso, ele é uma pessoa eletrônica, né? Então, quando vocês escutam, assim, barulhos ali, é o meu marido, que ele é o produtor do programa, mas ele, para não desacostumá-los, ele trouxe o telefone pro ar. Então, esse é o livro do Dr. Nélio, que é maravilhoso, o Dr. Nélio já li, estava relendo ele depois que começamos a terapia. E sabe que é uma outra leitura, né? Que bom. Eu adorei, Que bom que tu de novo. gostasse. Gostei Fico ainda muito mais. feliz. Não, o Michel Teló foi bem interessante. Eu estava em Caxias, fiz uma palestra na Feira do Livro. Depois estava dando lá no hotel, eu estava fazendo o check-out para ir embora, estava assinando um livro lá para uma pessoa que se interessou. E chega uma pessoa nas costas e diz assim, gostei do título desse livro. Eu olhei, Michel Teló, digo, não acredito, né? Eu digo para ele, pá, que maravilha que tu gostasse, então eu vou te presentear com o livro. Eu tirei aquela foto, aliás, ele que propôs, muito simpático, muito querido. Então precisa ter sorte também, né? Ele é um querido. Precisa ter sorte, E achar o as senhor é pessoas. outro querido, doutor Nélio, viu? E esse livro, gente, quem ainda não adquiriu, é maravilhoso. A Arte de Ser Infeliz. Esses dias eu estava num hotel, nós estávamos em Natal, né? Que é onde nós fazemos o mestrado. E eu estava com esse livro, eu estava indo para a piscina, estava indo ler. E aí uma mulher estava no elevador, leu e falou assim, nossa, Arte de Ser Infeliz. Eu disse assim, mas a senhora leia porque é maravilhoso. Sabe que interessante, né? Hoje eu recebi um WhatsApp da ministra, ela me autorizou, vou dizer aqui, a Nancy Andrighi, que é do Supremo Tribunal de Justiça. E ela pedindo 30 livros para dar de presente para os amigos e para as pessoas que trabalham com ela no Tribunal Federal de Justiça, a ministra Nancy Andrighi. Olha que legal, presente de Natal. Porque isso Olha aqui aí. muda a vida da gente, sabe? Maravilha, é um livro então. que muda a vida das pessoas, fazem as pessoas pensarem. Fica uma boa dica. Ela me autorizou, perguntei se eu podia usar o nome dela, disse sem problema nenhum. Então, tu vê. E isso de sorte que tu falou antes, né? Na verdade, a gente sabe que não é sorte, né? Que isso aí a medicina ou a física quântica explica bem, né? É frequência, né? A gente está sintonizado na frequência boa, as pessoas sintonizadas na mesma frequência acabam chegando a gente. E Miguel, na realidade, agora para puxar o assunto, o pai da ciência política é Maquiavel, e ele também usava o termo sorte. Só que as pessoas pensam em sorte, isso aí, o acaso e tal. Não, a sorte na realidade é a construção, é a preparação, e aí acontece esse tal de sorte, que não é. As pessoas se preparam e tomam ações para que isso aconteça, né? A gente atrai esse tipo. Existem trabalhos médicos mostrando hoje em dia que pessoas internadas em UTI, e trabalho feito por cardiologista, né? Então, trabalho sério, de fora, pessoas internadas em UTI que têm grupos ou no local ou à distância rezando por eles, tem uma recuperação melhor. Assim como tem medidores de energia que medem energia em locais onde o pessoal se reúne para rezar ou para fazer coisas boas, a energia é diferente. Então, bom, é fácil de entender, né? A gente falou isso ontem no CRO, teve uma palestra no CRO,
Quando falavam em energia, isso eu estou fazendo acupuntura hoje em dia, fazendo uma especialização junto com a filha mais nova, e se fala muito em energia, o pessoal assim, mas isso é uma coisa mágica. Não é mágico não, você tem celular? A televisão, né? Você tem teu número de celular, isso é uma frequência. Quer dizer, eu estou entrando na tua frequência para falar com você. A televisão é onda, é frequência. Então, quando a gente está... E a gente sabe que existe até os indianos, né, o pessoal que cumprimenta, procura não dar a mão, porque isso é uma troca de energia. Sempre alguém vai trocar energia, ou boa ou ruim. E o papel de um psicoterapeuta é mais ou menos isso, assim, é tirar essa energia, vamos dizer assim, ruim, entre aspas, ou negativa que nós carregamos na cabeça e que nos atrapalha, assim, inconscientemente, trazendo um grau de sofrimento, de ansiedade, de abatimento. No dia que tu entende isso e oferece para a pessoa por que ela está daquele jeito, assim, que sempre tem, né, algum sentido do ponto de vista emocional, a pessoa se alivia com isso, né? Então esse é o papel de uma psicoterapia, assim. A pessoa tem uma síndrome de pânico, se tu consegue entender por que ela teve a síndrome de pânico e mostrar para ela, né, que isso foi uma coisa criada por ela mesma, sem que ela percebesse, que não é o cérebro que resolveu adoecer do dia para a noite, a pessoa se alivia. Então essa energia que o Miguel está falando, a nossa vida é isso, a nossa vida é esses sentimentos, esses humores, essas energias que a gente precisa ter muito cuidado, porque senão elas nos fazem bem ou podem nos fazer mal. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês que é interessante. Eu estive em Brasília, fui lá lançar o livro, e aí agora eu recebi pela internet, né, Alexandre, aquelas coisas do hotel, né, para dar, né, os critérios, o hotel é bom, é ruim. Avaliação, né? Avaliação. E me veio na cabeça, olha que interessante, o negativo do hotel. Primeira coisa que me veio na cabeça. Aí eu pensei rapidamente, mas esse hotel foi bom, por que me veio na cabeça? Eu vou apontar um negativo. Então essa coisa de energia, eu digo, não, só um pouquinho. Foi bom, eu apontei e dei nota lá, 9,5, mas me veio na cabeça apontar o que eu não tinha gostado do meu lugar, que não era nada. Então, como é interessante isso. Então, quando eu tive aquele cuidado e percebi que eu ia apontar primeiro o que eu achei ruim, eu digo, para com isso, sabe? Foi muito bom, né? Então, essa acho que é a energia. Se a gente não se cuida, daqui a pouco nós estamos rançando, estamos nos queixando do pai, da mãe, do namorado, do filho, que é fácil se queixar, é muito fácil, né? Quem joga na defesa, futebol é mais fácil. E do país, né? Hoje nós estamos em clima de convulsão, então todo mundo tem a tendência de botar a culpa nos outros, né? É isso aí, é muito fácil. É muito fácil, mas não resolve, e nós né? até íamos falar de feminicídio, que é um assunto que tem se falado bastante, né? Naquelas mulheres que são mortas pelos maridos, e a tendência é a gente botar a culpa no que matou. Mas a gente até conversou uma vez sobre isso na terapia, e o senhor me fez ver uma coisa que eu não imaginava, que muitas vezes a culpa é delas também. Não, assim, eu vou tirar a palavra culpa fora porque pode ficar muito pesado, assim. O feminicídio, efetivamente, né, é algo muito, muito duro, muito, muito complicado, né? Uma pessoa mata a outra, principalmente um homem matar uma mulher. Mas o que eu gostaria de dividir com as mulheres que estão nos ouvindo, né, que estão nos assistindo no programa, é o seguinte, assim, um sujeito feminicida, ele é um sujeito doente do ponto de vista mental. Ele é um sujeito doente, ele tem sinais evidentes de alguma doença mental. Que sinais são esses? É um cara desconfiado, é um cara ciumento, é um cara mandão, controlador, ditador, submete a mulher, esculhamba a mulher. Ele tem uma série de características assim que indicam que é um sujeito inseguro e ruim da cabeça. Okay? Esse é o sujeito que tem risco de agredir uma mulher. E, assim, os que morrem são poucas, assim, porque agora as mulheres são muito agredidas pelos homens, verbalmente, fisicamente. Qual é o perigo? É que uma mulher olha para um sujeito desse e acha que pode dar conta daquele sujeito. Tipo assim, eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa querida, eu sou amorosa, vou fazer comidinha boa para ele. Vou mudar ele. Isso, vou ser carinhosa, vou transar bem, eu vou mudar esse cara. Então, ela investe em algo que ela não tem essa competência. A gente não muda uma pessoa, mas uma pessoa doente da cabeça. Agora, por que uma mulher faz essa escolha por um sujeito mais doentinho? Porque, no fundo, ela também se sente desvalorizada. Então, a pessoa se sentindo desvalorizada, ela olha para aquele sujeito já atrapalhado, confuso, e diz, esse cara olhou para mim, então esse cara gostou de mim, eu vou pegar esse cara, vou querer esse cara. Esse é o perigo. Claro que eu estou aqui, assim, de uma certa forma, simplificando. Mas são escolhas, né, Ana, que as pessoas fazem, as mulheres fazem sem se dar conta, inconscientemente, escolherem homens doentes. E se tu agregar nesses homens que são, assim como eu falei, bebida, maconha, outras drogas, pior, o cara fica muito violento, muito enciumado, muito controlador e começa a tratar mal das mulheres. E a mulher, sabe qual é o pior? É que a mulher
ela fica dentro dela com essa ideia que ela não é competente, por isso que está sendo maltratada, que ela não presta, que ela não é uma boa mulher, por isso que o cara maltrata ela. Então ela fica cada vez mais metida para ver se ela dá conta. Não conta para os amigos, não conta para os parentes, fica com esse segredo e achando que ela é uma mulher de terceira categoria. São dois doentes, né? Assim, eu digo assim, a palavra doente é um pouco mais forte. O sujeito é muito mais complicado, o homem que agride, que bate, que eventualmente mata. Mas a mulher tem uma fantasia que pode dar conta. E eu brinco que tem um ditado que diz assim, para essas situações, antes mal acompanhado do que só. O ditado diz o contrário, antes só do que mal acompanhado. Mas na vida de muitas pessoas, Alexandre, é antes mal acompanhado do que só. As pessoas, elas não toleram a ideia de ficar sozinha, então elas se entregam à pessoa que quer ficar com ela. E às vezes pegam uma pessoa muito doente na cabeça. Então isso é um bate-papo assim, muito inicial para que vocês pensem assim, fujam de homens como eu aqui mostrei para vocês. Ou de mulheres. Ou de mulheres, mas as mulheres não são tão agressivas, tão violentas. Olha, assim, você sabe que eu viu? conheço Ao ponto casos... de matar, isso o risco é menor. Eu conheço casos... Mas de foi bem homens- lembrado, de mulheres Não, também. eu, claro. eu conheço casos de homens que se envolvem com mulheres tão ruins quanto homens. Sim, evidente, claro que essas coisas também estão presentes no aparelho mental feminino. Mas as mulheres, elas são menos agressivas, elas são menos perigosas do ponto de vista de trazer ele tá falando riscos. geral, Né? Riscos, Existem malucas, existem. Tem né? malucas, né? Mas assim, malucas que eu digo porque chegam ao extremo de fazerem ou agressões ou cometerem atos tão ruins quanto. Mas geralmente isso é mais comum a gente vê no homem. do homem, né? que é a violência maior. Ana, deixa eu puxar uma pauta do Tonelli agora, que é um assunto interessante. Um pouquinho fora do assunto, mas é que me deu curiosidade. Essa semana o Canadá aprovou o uso de droga no Canadá, que é um país grande, né, um país de relevância, e foi aprovado o uso da maconha. E eu também tenho ouvido muitas experiências com relação ao Uruguai. Eu vi várias notícias negativas, só que a gente tem que começar a filtrar, porque hoje em dia, como tem muita notícia falsa e dependendo da ideologia, eles puxam para um lado para o outro. Mas e essa relação da droga, realmente, alguns dizem que fazem muito pouco mal. Não, isso é uma conversa estúpida. Mas hoje em dia tem, né? Bom, mas as pessoas dizem o que querem, né? As pessoas dizem o que querem, né? Agora, tu precisa ter comprovação científica. Sabidamente faz mal. Claro que faz mal. Maconha é uma droga, assim, evidente que é uma droga que faz mal. Assim, ela pode desencadear surtos psicóticos, as pessoas podem ficar loucas, podem ficar deprimidas. Se adolescente usa droga, altera todo o processo de maturação neurológica, é evidente que faz mal. Agora, assim, o problema desses países, eles estão implementando uma outra coisa, assim, é para ver se diminui a criminalidade. O controle do Estado sobre... assim, isso é uma experiência, na verdade, assim, é uma experiência. Agora, se vai dar certo ou não sabemos. É uma experiência, né? O Uruguai é um país pequeno também lá, isso vai precisar um tempo. O Canadá já é um país bem mais relevante, né? Agora, não é tão grande, mas é relevante. Mas é que né? existe uma tendência, né, de meios de comunicação, de o pessoal achar legal e achar que isso aí tinha que ser liberado. E quando a gente fala que faz mal, que cientificamente a gente sabe que faz mal, o pessoal diz, mas não é bem assim porque liberaram. Pessoal, liberaram o álcool, liberaram o cigarro. Se é por isso, né? Claro, agora, eles estão vendo o que é. Economicamente, às vezes, imaginam que está errado também, porque a gente sabe que o cigarro, na época da faculdade já se falava, o governo ganha 1, perde 3, tratando as complicações. Mas fica para o próximo governo. Quer dizer, qual é as complicações que nós vamos ter dessa história da maconha? Né? Vai saber depois. Mas melhora a arrecadação, diminui a criminalidade. O Estado tem controle, não vai ter traficante. Mas vão liberar a maconha, mas a cocaína não. Gente, a minha opinião sabe que às vezes é o sobre primeiro isso, passo, né? eu prefiro o controle, eu prefiro uma coisa mais controlada. Assim como o filho, eu prefiro, em vez de dar tanta liberdade, eu prefiro uma coisa mais educada, mais controlada. Em vez de dar tanta liberdade para filho, eu prefiro um filho mais educado. Controlar o horário que chega, o horário que sai, do que deixa o filho escolher, sair e voltar de madrugada. Não, dá horário para ir, para voltar, olha onde está, controla. Eu acho melhor do que depois tu ter que reabilitar um filho que tu perdeu. Eu prefiro melhor o controle, ou seja, eu prefiro que proíba a droga, que seja uma coisa assim, certa, que bote a polícia atrás, do que depois testar desse jeito. Sabidamente tu pode entrar em surto esquizofrênico aí, né? Mas talvez tenha até uma estratégia assim, política dos governos assim, de tirar investimentos policiais, econômicos, em cima da maconha, das drogas, que também os resultados são pobres, e quem sabe deixar correr solto e investir nessas forças em outras coisas, em outras atividades
políticas, assim, né? Porque existe um desgaste muito grande das entidades públicas, né, no controle de drogas. Isso não tem fim, né? Então, talvez também é uma experiência, assim, então, né, gasta menos na repressão e vê o que fica lá na frente. Eu acho que tudo são tentativas, assim, agora que, Alexandre, que a maconha faz mal, isso é evidente. Não, só porque essa semana é uma notícia bem recente. Quem fuma maconha, evidentemente, acha que não tem problema nenhum. Né? Não, a gente sabe que vai ter problema até reprodutor depois, né? A gente já teve vários médicos aqui que tratam de aparelho existe reprodutor. A desculpa aquela vai de ser vou estéreo, dar para né? paciente com câncer, né? Um câncer terminal. Bom, câncer terminal nós estamos falando de outra coisa, né? Se puder tirar o cara do ar e da conforto, por exemplo, eu sou a favor de que deixe o cara sedado com altas doses de morfina, porque o cara vai sentir dor, né? Ah, mas ele vai viciar. Ah, vai viciar, mas vai viciar 1 mês, 2 meses. Mas daí nós estamos falando de outra coisa. É que eles usam esse argumento para usar para todo mundo. E isso aí na adolescência é um pecado, né? Porque, como o Tomini falou, tá em formação ainda, o cara vai perder um monte de neurônio, vai emburrecer, pode fazer surto de doença psiquiátrica. Para quem vai correr esse risco, né? Quando a gente estava anunciando o programa, doutor Nélio, a gente falou sobre escolhas, que a gente ia falar hoje sobre escolhas. E muitas vezes, nem sempre a escolha que a gente faz é a melhor escolha. Como que a gente pode lidar com esse tipo de coisa que a gente... com as escolhas? Bom, assim, tu tem alguma ideia, alguma escolha específica que tu está falando, assim? Porque escolha sempre é algo difícil, né? É muito difícil, qualquer escolha que se faça, assim. Até uma decisão médica é difícil, né? Tu vai fazer uma cirurgia plástica, né? Não vai fazer, os riscos que tu vai correr, mas assim, então a escolha sempre é uma coisa que gera algum grau de ansiedade, porque não tem uma escolha assim absoluta, né? Tranquila, sempre são escolhas. Nós estamos em época de eleição. Né? O senhor sabe que eu estou numa ansiedade, e é o que o senhor falou, escolha gera ansiedade. Eu estou assim, há um mês numa ansiedade, porque, claro, nós estamos vivendo uma época de pré-eleição. Claro que todo mundo quer que seu candidato ganhe. Não, e numa situação muito particular, porque no Brasil, hoje em dia, antes de ser fulano, tu é contra o ciclano, né? É mais ou menos como a gente aqui no Grêmio Internacional, quer dizer, o cara não torce pro Inter, ele torce contra o Grêmio, né? Então isso deixa uma coisa assim meia... E sabe uma coisa que é legal de ver? Uma coisa que eu tenho visto as pessoas comentarem, pessoas que nunca foram interessadas em política. Nós temos um parente que era jogador de futebol e até ele comentou que ele foi uma pessoa que ele nunca assim prestou tanta atenção. A funcionária que trabalha comigo disse: doutora, eu nunca prestei atenção em quem era candidato ao quê. E eu nunca me dediquei tanto, eu estou tão dedicada nessas eleições. O Brasil todo está vivendo uma situação diferenciada, né, doutor Nélio? Bom, eu acho particularmente que é um momento distinto e bastante importante no Brasil, assim. Acho assim, isso que tu disseste é bem importante, que a Ana falou assim, as pessoas estão mobilizadas. Não é partido político mobilizando as pessoas, o que é uma coisa muito boa. Assim, vocês percebam assim, que a população não deu importância para o partido político, as pessoas votaram de acordo com as suas escolhas, com as suas percepções. Isso é um diferencial, E a mobilização popular, todas as pessoas interessadas, como disseste, isso é muito interessante para o país. Isso é um crescimento, assim, porque eu acho que uma época assim as pessoas negavam a política, que é uma coisa esquizofrênica, assim, tu negar a política, assim, é parecido com a história, né, Miguel? Tem lá, tu mora no teu edifício, tem lá 20 apartamentos, sai uma reunião de condomínio, vão 4 pessoas. Aí tu pergunta para os outros, tu não vai à reunião de condomínio? Ah, não vou, aquilo é coisa de louco. Ou seja, tu deixa os loucos tomar conta da tua vida. Então, reunião de condomínio é uma coisa fantástica. As pessoas não têm nada, depois se queixam. Então, é mais ou menos o que eu acho que a população brasileira vivia em relação à política. Não se interessavam e deixavam que as coisas andavam. Eu acho que esse momento é diferente. Eu acho que os políticos estão muito mais preocupados com a população, vão dar mais importância para a população, não vão roubar tanto, porque a população está de olho, isso é uma coisa nova, diferente. Então, tudo isso são modificações, assim, a população está de olho nos políticos, está de olho no judiciário, está de olho nos presidentes, nos governadores. Isso é uma coisa nova, a população está interessada. Claro que tem essa coisa, né, de a favor ou contra, mas assim, eu acho assim que também na política, assim, quando fica essas intolerâncias, essas irritações, eu acho que tem muito de... As pessoas têm muitas crenças, né? Nós somos movidos a crenças, assim. O que é uma crença, assim? Quando eu vou falar, eu já tenho uma coisa pronta na cabeça. Então, a crença é um preconceito, né? Eu vou falar do negócio, eu já tenho aquilo na cabeça e já saio lascando, né? Então,
isso nos deixa mais burros, né? Quanto mais crença nós temos, né, Miguel? Quanto mais nós acreditamos em todas as coisas que a gente traz na cabeça, nós ficamos mais burros. Por quê? Porque nós temos menos espaço para dialogar, para conversar, para discordar. Mas assim, muitas pessoas funcionam assim, agarrando em crenças. Não deixa espaço para vir coisa nova, né? É isso aí. Então, a crença é um caminho para a burrice das pessoas. Eu acho também que às vezes as pessoas se agarram tanto a um partido A, B ou C e não mudam de opinião, mesmo que tenham fatores externos indicando que aquele partido não agiu bem, porque eu acho que as pessoas também, se elas mudarem de opinião, é como se elas tivessem fracassado na sua escolha, certo? Então, tipo assim, então não posso mudar, aquele meu partido pode ter cometido falcatruas ou não, outro partido fez isso, aquilo, a pessoa não muda, porque eu acho que no seu imaginário é como se fosse assim, então eu fui um fracassado, um incompetente que fiz uma má escolha. Isso não é um time de futebol, né? Você não eu tem que acho que ser essa analogia fiel. é boa, né? Não Parece é um time de futebol. As razões são muito emocionais e pouco racionais, né? Não é a impressão que dá hoje em dia, que virou quase time de futebol. Isso aí, claro. Meu time pode perder, mas eu tô lá lutando por ele. Gente, não é time de futebol, a gente está lutando pelo nosso país, né? Sim, mas na verdade assim, né? Quanto mais nós ficamos movidos por fortes emoções, né? Pode ser até uma paixão, né? A pessoa se apaixona, ela tem fortes emoções, daqui a pouco ela quer tomar conta da vida do outro. Ela acha que, né, o outro pertence a ela porque ela está apaixonada, tal, cheia de amor. Mas na verdade a paixão também é uma emoção inadequada, né? E passageira. Então sim, né? As pessoas quando estão carregadas de emoção, né, Alexandre, assim, tem pouco espaço para pensar. A emoção é como a luz e o som, né? A emoção ela sai muito mais rápida, como se fosse a luz. A luz a gente vê antes do barulho, né, do trovão. Então a emoção é muito rápida, né? Assim, a razão é mais lenta. Então, assim, se a gente faz esse movimento de cuidar um pouquinho para nossas emoções, se a gente consegue fazer isso também não é fácil, a nossa vida fica mais interessante, nós somos mais respeitosos, cuidamos mais antes de abrir a boca, né? Porque também tem um tipo de abuso que é muito frequente, né, Miguel? É o abuso verbal. A gente abre a boca, às vezes diz besteira para as pessoas, para os filhos, trata mal, xinga, né? E se a pessoa se queixa, a gente usa essa máxima, né, Alexandre? Não, foi uma brincadeira. Como uma brincadeira? Não, e hoje não existe mais anonimato, né? Porque onde tu estiver, vai ter uma câmera de celular te filmando e tu vai prestar conta, mesmo que seja em brigas, discussões. E eu acho o seguinte, se a gente pensasse 4 anos atrás, o cenário que nós estamos hoje, a gente achei impossível. Claro. Porque sempre nós tivemos sujeitos, por exemplo, a grandes jornais, a 2, 3 redes de televisão. Então, toda a informação que nós recebíamos, a gente dependia daquele filtro, daqueles canais de televisão, daqueles meios de comunicação. Então, essas redes sociais, apesar dos problemas que a gente sabe, né, de bobagem, fabricação, em compensação, nós estamos totalmente informados e ao mesmo tempo que vem algumas notícias falsas, ao mesmo tempo logo em seguida vem a resposta. E claro, eu acho que a gente tem que ter a capacidade de usar filtros, usar um pouquinho da percepção também. Peraí, conta até 10, dá uma pesquisadinha antes de distribuir aquela informação falsa. Mas é um negócio impensável. Imagina se nós há 4 anos atrás pensássemos que a força da televisão não seria determinante hoje em dia. Se a gente dissesse para uma pessoa 4 anos atrás isso, ninguém acreditaria. Então, acho que isso é muito bom e, como a Ana comentou, as pessoas estão se engajando, porque, na realidade, nós temos mesmo muitas pessoas não analisando, elas têm uma percepção ideológica do que elas querem ou o que não querem. Então, hoje, claro, ficou uma coisa bem radicalizada, mas, ao mesmo tempo, as pessoas começam a se posicionar. E eu acho que isso é importante, né? Interessante é a intolerância, né? Porque no momento que a pessoa ela deixa isso como uma religião, né? O que tu falou, né? Parece um time de futebol que, eu nasci gremista ou nasci colorado, vou morrer colorado. Quer dizer, não se permite mudar, não se permite escutar. E a intolerância que existe, né? Porque assim, se tu for comentar, hoje em dia é muito comum a gente ver famílias que brigaram, gente que deixa tipo... Amigos que deixaram de ser amigos. Seguidores. E familiares. Essa semana foi uma briga de família, assim, que eles expuseram de uma maneira assim agressiva. Uns conhecidos nossos. Eles expuseram aquilo para público, o né? Alexandre me mostrava no Facebook, olha essa família brigando. Brigaram assim de maneira Mas horrível, era assim, né? então, a família toda brigando e a gente acompanhando e uma respondendo para outra, mas no Facebook, mas gente. Eu acho que a gente acompanhando aquilo, não precisa, né? Viu, Ana? Acho que a intolerância está muito ligada a um sentimento de grandiosidade das pessoas. As pessoas se achando muito importantes, quase que uma postura ditatorial, certo? A intolerância passa por isso, ou seja, assim,
ou eu sou ouvido, ou eu não valho nada. Então a intolerância também está muito ligada a uma fragilidade interior. Ou tu me escuta, ou tu dá importância para quem eu sou, ou eu me sinto muito mal. Eu acho que o intolerante vai por aí. Se eu sou um pouco mais seguro com quem eu sou, eu vou tolerar melhor que o outro discorde de mim. Se uma pessoa me disser para mim assim, ô, Tombini, tu não é tão bom psiquiatra assim, em princípio, eu não vou me aborrecer, sabe assim, porque eu acho que eu sou um psiquiatra razoável, então aquilo não vai me atingir muito. Agora, se eu me sinto um psiquiatra assim de segunda linha, eu vou ficar muito ofendido. Então, acho que a intolerância é tipo assim, é marcar um espaço assim, o que eu estou pensando é a única verdade, porque se não for essa verdade, eu não sirvo para mais nada. Então, os tolerantes são ditadores. São ditadores, são controladores, são pessoas, de uma certa forma, perversas, porque querem impor ao outro a sua vontade. Aí ficam relações assim, que se ou te submete ou tu é inimigo. Gente, não adianta escrever nada embaixo das coisas que eu posto, porque eu não consigo ler. E as pessoas ficam escrevendo, às vezes até me ofende, porque as pessoas me ligam assim, olha ali, escrevendo isso aqui embaixo do teu post. Gente, eu amo vocês, mas eu não consigo ler o que está embaixo do post. Eu posto informações que eu acho que são importantes, eu posto a minha opinião, mas não adianta ficar me ofendendo, falando embaixo do que eu posto, porque eu não vou conseguir ler. Eu não tenho tempo de ler. E às vezes as pessoas me... Olha, eu não consigo ler. Eu posto informações que eu acho importantes, mas é que nem o senhor falou, eu não consigo ficar lendo e debatendo aquilo ali, doutor Nélio. Não consigo. Eu acho legal as pessoas também discordarem. Né? Eu estou numa época da minha vida que eu acho legal as pessoas discordarem de mim. Talvez uns anos atrás eu me aborreceria. Hoje eu acho legal. Eu acho legal assim quando a pessoa discorda de mim. Eu acho uma coisa bacana, educadamente, sabe? né? Eu acho bacana. Eu acho não legal, precisa brigar contigo. Claro, né? claro. Dizer, vou te cancelar. Isso, né? é isso aí. Mas... Ou te chamar de fascista. Xingar, tá muito na moda xingar, né? Mas eu xingar acho que não é legal, viu, gente? A gente não precisa xingar ninguém, a gente pode dar opinião, mas xingar também não precisa, né? Mas as pessoas também se oferecem como pode, né, Ana? Também temos que levar em consideração, assim, as pessoas se oferecem como pode. Se aquela pessoa xinga, ela não pode oferecer uma coisa diferente. Então também isso é importante. Cada um oferece o que tem. Isso é importante. Às vezes também nós temos expectativas que uma pessoa X tem que ser diferente com a gente. E não é. Eu tenho parentes meus que às vezes são muito atrapalhados. Então eu não posso esperar, amigos meus, que são muito atrapalhados, eu não posso esperar que aquela pessoa ofereça algo que eu gostaria. Ela vai oferecer o que ela pode. Eu que preciso filtrar e dizer, tá, esse é o jeito dela, né? Eu preciso dentro de mim isso. Acho que isso é um papel de quem tem um momento de vida um pouco mais tranquilo, mais sereno, de filtrar. Por exemplo, nós temos que eventualmente aceitar que um filho nosso seja mais atrapalhado, que use palavras inadequadas, que até nos agrida com palavras do que a gente é revidar, né, Alexandre, de partir para briga, mas poder entender aquilo, né? Esses dias um amigo meu estava chateado com o filho, Miguel, porque ele mandou para o filho lá um WhatsApp, né? E, assim, querendo se aproximar do filho, como é que tu tá, meu filho? E o filho respondeu para ele, mas tu é um débil mental, não sabe nem escrever, porque o WhatsApp às vezes troca letras, palavras. Então o filho pegou... Já digita errado. Essas coisas, a gente digita errado também, né? Não, ele mas troca, não do filho. Ele troca, como aí o o filho disse para ele, tu é um débil mental, não sabe nem escrever. E ele ficou muito bravo com o filho. Eu estava junto com ele e falei, cara... Disse para o teu filho o seguinte, ó filho, manda de volta, eu quis me aproximar de ti, ser carinhoso, querido, tu tem dificuldade de aceitar que teu pai seja carinhoso contigo. Ele queria quebrar o filho pelo meio, eu digo, não, faz o seguinte, manda isso, olha, o pai gosta de ti, parece que tu tem dificuldade quando o pai oferece algo carinhoso para ti, que tu sacou uma palavra para me chamar imbecil. Então, quem tem mais, oferece menos. Assim, mais no sentido não que é melhor do que os outros, mas mais competência, mais capacidade para pensar, para elaborar, né? Para não se esquentar. Eu acho que isso é uma obrigação também. Ai, que conselho legal. Né? Eu acho olha, legal, gente, vocês ganharam o programa hoje. Quem assistiu até agora ganhou o programa. Que conselho legal. Claro, sabe, a vida é assim. E, doutor Nélio, vamos para o comercial, Mi, porque está tão gostosa a nossa conversa. Para não perder, eu não quero perder, aproveitar que o doutor Nélio está aqui conosco. Aqui tem um bip aí que está me deixando maluco. Ah, tem alguma coisa bipando? Eu acho que é o meu, talvez aqui, que está vibrando pode ser uma aqui. emergência, né? Pode estar vibrando aqui. Pode ser o seu? Era um alarme, desculpa, pessoal. Tá. Era um alarme para mim parar de falar, estava falando demais. Não, eu não quero nem entrar no comercial para não lhe perder. Quero aproveitar o senhor o máximo possível. Tá, e como é que a gente reage? Por exemplo, eu vou lhe dizer assim os meus sentimentos, tá? Se o meu candidato não ganhar, eu vou lhe dizer, eu amo o meu país, não tenho vontade de sair daqui por nada nesse mundo, mas eu vou lhe dizer que se o meu candidato não ganhar, eu tenho muita vontade de ir embora daqui. Vai ter muita gente que tem esse sentimento.
Como é que a gente Eu acho que ela está lida... querendo uma sessão de graça, doutor Nery. Não, como é que a gente lida... Não, eu vou dizer assim... Deixa isso para a próxima sessão. Não, como é que a gente lida... Estou dizendo para as pessoas que estão assistindo. Só um pouquinho, doutor Nery. Não, para aí, não é essa a pergunta. Como é que as pessoas lidam, por exemplo... Com a frustração. Com a Na verdade, com a frustração. perda, Essa né? era a pergunta. Com a frustração. Como é que as pessoas lidam Tá com a mais fácil frustração se os seus candidatos não ganharem? Porque vai ter um que vai votar no fulano, o outro vai votar no as ciclano. emoções vão Nem ficar. todo mundo vai sair feliz. Como as pessoas lidam com a frustração? A minha, eu já sei como é que eu vou lidar. Se o meu não ganhar, ó, o último que sair apaga a luz. Bom, eu vou voltar um pouco assim para uma situação do nosso dia a dia, assim, antes de chegar nessa coisa da eleição. Por exemplo, assim, quem tem uma relação amorosa, afetuosa, com um companheiro, uma companheira vive junto, quantas vezes a gente tem vontade de sair da relação e ir embora? Né? Porque a pessoa não agiu bem, não se colocou bem. Quantas vezes você tem vontade assim de acabar com a relação, Chutar o de ir balde. embora, chutar o balde, de brigar? Então, isso é uma coisa Não que está... precisa responder, né? Isso é frequente na vida da gente, né? Viu? Daqui a pouco a pessoa que a gente gosta sai Nós atravessada, vamos fazer terapia de casal? diz umas coisas No ar. atrapalhadas. Não, mas terapia de casal é bem legal, sabia? Terapia de casal, Uma pergunta, você faz terapia de casal? faço, sim, faço Não, terapia porque de fica casal. a dica. Acabou de ganhar mais 2 aí. Não, mas sabe o que eu faço, assim? Porque às vezes vem uma pessoa se tratar e se queixando do marido da mulher. E aí, tratar um sozinho é complicado. Então, às vezes, em vez de mandar o outro com outro terapeuta, que às vezes são pessoas que pensam diferente, evidentemente, às vezes é bom juntar os dois e observar como é que esse casal se comunica. Isso é muito interessante, porque a pessoa às vezes conta uma coisa e quando tu convida o cônjuge para vir junto, tu vê que não é bem aquilo que a pessoa conta, certo? Cada um conta a sua versão. Cada um né? conta a sua história É. e do jeito que conta. Do jeito, né? Do jeito que conta, como fala com o É. outro. Às vezes a pessoa é agressiva, é cobradora. Então a terapia de casal ela é muito rica e costuma ser terapias breves. Eu penso assim, se em 10 sessões, Miguel, o casal não se ajeitar, eu acho que não se ajeita. Em 10 sessões o casal tem que mudar alguma coisa na relação. Então é uma terapia breve, é bem legal assim. Mas eu falava assim, né, das relações de casal para chegar nessa coisa da política. Eu acho que as pessoas falam que vão deixar o país, assim, mas esse país é nosso, assim, eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito Muita daqui. gente já Não, deixou o país, né? mas tem alguns que disseram isso, que são do meio público, que eu realmente gostaria que mudasse. Não, que mas cumprisse teve- com a palavra. Se fosse Mas embora. teve muito paciente meu e muitos amigos meus que já deixaram o país. Mas é Que talvez voltassem. mas é um sentimento de muita frustração que muitas pessoas têm sentido, né? Mas A verdade assim, é isso também. mas né? Alexandre, escuta aqui, assim, se a gente parar e pensar assim, politicamente, né, o PT governou durante 14 anos, certo? Cê- Teve uma boa oportunidade de cuidar do país, fez coisas boas, não fez coisas boas, e o país não terminou. Não foi assim, a falência, tipo assim, o PT acabou com o país. Teve dificuldades econômicas que atribuem ao governo da Dilma, que não cuidou bem da economia. Eu acho, se eventualmente ganhar agora o Bolsonaro, eu acho que o país também não vai quebrar. Eu acho que o Bolsonaro também está muito compromissado em mostrar trabalho. Eu acho que ele quer mostrar trabalho. Assim, e a ideia dele, por exemplo, de colocar profissionais da área em cada ministério é uma coisa muito interessante. Se convidar, pra mudar, se eu acho que convidar as o coisas têm Miguel que para ser mudar, né? ministro da Saúde, o Miguel é um homem que tem uma história a zelar. O Miguel não vai querer para o Ministério da Saúde para ganhar dinheiro, assim. Então, isso é interessante, sabe, mudar essa cultura. Então, Toda mudança é muito boa, não é? claro que é boa. A ruptura, isso é importante, falasse muito bem. Na vida da gente, às vezes, a gente só melhora com uma ruptura. Vou dar um exemplo, assim. O filho de vocês está lá em casa, fica no computador 12 horas por dia, vocês conversam com ele 1 mês, 2 meses, não adianta nada, não muda nada. Qual é a ruptura? Pegar o computador e tirar dele 15 dias. Isso é ruptura, certo? Tem lá um outro parente de vocês usando drogas e vocês devem fazer terapia, não para de usar droga e passa 6 meses e passa 1 ano. Qual é a ruptura? Pega Interna, e bota interna. numa clínica interna. A ruptura é isso, assim. Então, talvez, nesse momento do país, uma ruptura, mudar um pouco, isso pode ser bom, as diretrizes. Pode ser bom, assim, né? Mudar um pouco o jeito de ser. Evidentemente que não vai ter ditadura militar. Isso tudo é bobagem, existe, assim. O né? povo não Isso não tolera isso, assim. E digo mais, eu acho que o Bolsonaro, ele corre um risco muito grande. Porque ele está vindo, assim, com uma ideia de muita mudança. E o pessoal vai cobrar isso dele. Então, ele corre um grande risco. É o que tinha o Lula antes, né? Que não aproveitou essa chance. a chance que todo mundo depositou, vamos dizer assim, a vontade de confiança, mudança né? e confiança de mudança. Quer dizer, ele vai ter que se cuidar, porque é mais ou menos a mesma cobrança que vão fazer dele. Né? Ele não vai agir sozinho, ele vai agir com o povo junto. O povo vai ficar em cima. E vai cobrar dele, Vai assim, cobrar, viu? Assim, vai ele cobrar. vai ter que Tem se bastante puxar. esperança, né, nele, né? Tem muita esperança. Eu sou uma pessoa que tem uma esperança, assim, da minha vida nele.
Tu vê, olha o que tu está dizendo. Eu assim, tenho uma esperança olha de o vida risco, nele. o risco desse governo, assim, no sentido de ele tem que se puxar muito, sabe? Da expectativa, Da expectativa, ele tem que se puxar muito. O senhor sabe que eu não tenho descansado em paz, porque eu temo pela vida dele? Bom, Eu oro por ele toda noite. Eu quero que ele morto, né? esteja vivo até domingo. Ainda não se aguentou, agora declarou voto. Não, mas o meu voto está aberto há muito tempo. Ele O quase meu foi voto morto. está aberto há muito tempo. Eu já fiz posts, faço posts. Eu não fico em cima do muro. O meu voto é Bolsonaro. Não, mas sabe que tem pessoas assim... Eu sou aberta. Tem pessoas do meio político que dizem, tem uma teoria bem interessante, que o Bolsonaro é uma cria do PT. No sentido assim que Exatamente. o PT teve uma chance, Deu chance de assumir o país, tocar, e não aproveitou em algum momento, criou um espaço para que surgisse uma pessoa como o Bolsonaro, que de fato assim, ele não é um cara muito articulado, que tem ideias maravilhosas, mas ele é um homem muito franco, ele diz muitas verdades que chocam as pessoas, né? Ele tem uma capacidade de ser verdadeiro, ele não tem muito filtro. Ele diz muita coisa que muita gente gostaria de dizer e não tem coragem de dizer. E outra coisa, uma coisa que as pessoas precisam entender também é que ele é uma pessoa muito inteligente, porque ele fez a MAN. Para entrar na MAN é mais difícil do que entrar numa faculdade de medicina. Isso é uma coisa que eu gostaria de acrescentar, porque a gente tem, assim, alguns amigos de infância e alguns pacientes que são militares, e algumas pessoas da família, coronel, e alguns amigos muito próximos, generais, tá? E muitos amigos dele que são amigos assim, nossos. mas o cara é um tosco, que falam não conhece isso. Pessoal, eu acho que eu estudei, ainda continuo estudando, estou com 60 anos fazendo uma outra especialização. Eu nunca vi alguém estudar tanto quanto esse pessoal, coronel e general do Exército, cara. Os caras têm mestrado, têm doutorado, os caras estudam a vida inteira, porque eles têm que todo ano provar alguma coisa. Eles fazem teste físico, eles têm que continuar estudando e se aprimorando. Então essa ideia que o pessoal faz de que assim, é milico, olha, não é bem assim, hein? Não, e outra coisa, né? Os caras têm uma ele tem uma ficha geral limpa. Muito o que mais grande, me dá esperança nele, ele tem ficha limpa. Todos os outros pegaram, tinha coisa presa. Ele tem ficha limpa. Isso para mim já me deixa assim, com esperança. É uma pessoa limpa. Eu acho que só o que a gente pode deixar assim como até pedido, né? É que o pessoal cuide dessa história da intolerância dos dois lados, não é de um lado só, né? Mas dos dois lados, que às vezes fica difícil a gente ver tanta intolerância e a gente acaba sendo intolerante também, né? Intolerância não leva a nada. Intolerância é o que tu falou, a pessoa não cresce, né? Não cresce. Tu não dá chance para que o teu cérebro expanda, que vai procurar coisa... Uma pergunta agora me ocorreu. Eu vejo uma eu não sei por que as pessoas estão procurando, mas uma coisa que eu reparei com o Trump, que também com todos os seus defeitos, e o Bolsonaro com todos os seus defeitos, eu notei uma coisa, e de repente, para o senhor rapidamente responder. As pessoas estão cansadas do politicamente correto. Então, falou da sinceridade. Eu vi a mesma... O Trump também tem seus defeitos e tal, mas o Trump, ele não está muito aí, não. Ele não está preocupado em falar aqui para agradar e tal. Ele fala o que ele acha. Eu sei que, claro, a gente tem que ter um pouquinho de polimento, mas eu sinto que as pessoas estão cansadas do politicamente correto. E eu acho que isso acaba sendo uma arma. Eu acho que sim. Né? Eu vejo assim algumas postagens, às vezes ele posta de uma genialidade, né? Ele posta tomando café da manhã, comendo um pão com margarina, né? Com leite condensado. Então uma coisa... Mas dá um ar, eu acho, de transparência, não é no jato, não é na... Ar de verdade. Né? Um ar de honestidade, de franqueza, né? Eu acho isso importante, sabe, assim... Eu acho que a nossa cultura é uma cultura do faz de conta, né? Exatamente, e hoje mais do que nunca, né? Mais que nunca. Nós temos muita dificuldade de oferecer a verdade para as pessoas. No meu livro tem um capítulo que diz assim, né? A importância de se oferecer a verdade. Né? Eu persigo isso na minha vida. Oferecer a verdade, né, Miguel, com delicadeza, com respeito, mas oferecer a verdade. Esses dias eu estava com uma parente minha que fala muito, mas fala muito. E eu disse para ela assim, vou te pedir um favor, fala um pouco menos, tu está me cansando. Nós estávamos num lugar que eu não podia sair. Eu disse para ela o seguinte, olha, eu quero te fazer uma revelação. Tu fala demais, sabe, isso me cansa. Então, assim, eu queria dizer isso para ti, que pode parecer uma coisa inadequada, mas eu preciso dizer isso para ti porque eu gosto de ti. Porque eu gosto dela. Porque se eu não digo, eu vou ficar com raiva dela. Então, como tu falou esse negócio do Bolsonaro, eu fiz essa associação. Com jeito, né? Porque você não claro, muito, não, né? não, sempre com respeito. Senão a pessoa Sempre com respeito. Eu achei legal oferecer a verdade para o outro, sabia? Oferecer a verdade para um filho, para um amigo, para um paciente, sabe? Oferecer.
Sabe? Isso é legal. As pessoas, eu acho que nos admiram mais, sabe? Porque vê sinceridade nisso. Sinceridade. Porque nós estamos acostumados a mentir, a contar uma conversinha, né? Aquela história também que tem um artigo, um artigo do livro que diz assim, para bom entendedor, meia palavra não basta. É isso que tu está dizendo, Alexandre. A importância de ser verdadeiro. A pessoa deixa, eu deixei nas entrelinhas para ele entender. Mas que entender, gente? Não existe eu sou uma isso. que não entendo nas entrelinhas. Que bom. Não então, consigo isso é entender nas bem entrelinhas. Quer legal. falar para mim, tem que dizer linha por linha, porque eu não consigo entender nas entrelinhas. Infelizmente, nosso tempinho está... Deixa eu só dizer uma coisa, mas então. tá tão bom. Deixa eu só Fala, dizer uma Fernando. coisa importante. Assim, eu vou estar agora em Passo Fundo, no dia 3 de novembro, Feira do Livro de Passo Fundo, vou fazer uma palestra lá, gratuita, às 6 da tarde. O pessoal então, que está nos assistindo gente, aí, não de percam. Passo Fundo, dia 3 de novembro, às 6 da tarde, na Feira do Livro. E se alguém quiser o meu livro, também um lugar bom para comprar é pela Amazon. Recebe em casa. Maravilhoso. Que chique, pela Amazon, gente. Recebe em casa. As pessoas às vezes perguntam assim. Então eu queria agradecer também esse espaço maravilhoso. Nós queremos agradecer o senhor estar aqui conosco e que o senhor venha mais vezes. Com certeza. Meu voto também é Bolsonaro, tá? Que fique Meu registrado. também. Eu também. Tá, vamos fazer isso. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina.